Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Vai fazer prova da FGV? Vai fazer prova para o concurso da PM de São Paulo? Esta aula é específica para você. Faço nela a resolução de questões recentes e também a explicação de alguns assuntos muito cobrados pela banca FGV. Então se inscreva nesse canal, conheça também o meu preparatório de português específico para o concurso da PM de São Paulo. A opção abaixo em que os dois adjetivos indicados não variam em número, sempre que falar número está relacionado a singular e plural. E gênero, masculino e feminino. Em qual alternativa os dois não variarão, correto? Então é isso que eu preciso ver. Rosa e creme, aqui são cores. O que fala a regra sobre esses adjetivos aqui? Será que eles variam ou não? É o que a gente vai ver aqui. Caro concursando, quando essa cor for representada por um adjetivo, ela vai variar normalmente. Olha aqui. Naquele lugar havia, aqui é interessante, o verbo haver no sentido de existir, impessoal, não vai para o plural. Havia muitas folhas verdes. Verde é um adjetivo, não é isso? Então, ele vai variar normalmente, ele vai concordar em, como fala lá, gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, quando a cor for um adjetivo, vai concordar normalmente. Folhas verdes, correto? Agora, quando o termo que dá nome à cor for um substantivo e está sendo utilizado como adjetivo, será invariável, não irá para o plural. Vamos com calma. Então, primeiro, plural das cores. Se esta cor for um adjetivo, vai concordar normalmente com o substantivo. Agora, se esta cor for um substantivo que está sendo usado como adjetivo, será invariável. Na minha casa há muitas paredes creme. Soa muito estranho, né? Creme é o quê? Um substantivo. Só que neste caso está sendo usado como adjetivo porque ele vem acompanhando o substantivo. Mas como creme e rosa são substantivos, não irá para o plural. Paredes creme, casas rosa. Muito estranho, mas é isso mesmo, cara, concurso. Então, se essa cor é um substantivo que está sendo usado como adjetivo, não varia. Rosa e creme foram os exemplos que eu trouxe. Não irão variar em gênero e nem em número. Olha aqui, sendo adjetivo, correto? Branco e firme. Firmes, eu já sei, eu vou falar casa firme, casas firmes. É briga constante, brigas frequentes, constantes. Casa melhor, casas melhores. Homem atuante, homens atuantes. Então, bastante interessante aqui. Acredito que tenha pegado muita gente esta questão. A frase abaixo em que a forma sublinhada se refere a um termo anterior, anafórico, aquilo que vem antes, e não a um termo seguinte. Se for um termo seguinte, já é catafórico. Então, eu preciso ver essa palavra aqui. Ela vai se referir a um termo anterior. Com fé você vence, sem fé passa para trás os que venceram. Aqueles que venceram. Não falou esse os. Quem são essas pessoas? Aqui não fala. Quem venceu? Não sei. O que fiais na roça e no tear teceis, não encobre de Deus os males que fazeis. O que fiais na roça? O que você fia na roça? Não sei. Não sei. Não foi falado antes. E aqui eu preciso daquela que pede aquilo que já foi citado anteriormente. O homem faz o que pode e Deus o que quer. O que Deus faz? O que Deus quer? Não sei. Dize-me o que pedes a Deus e eu te direi quem és. Olha aqui, o que você pede a Deus? Também não sei. Então não foi citado antes, não se refere a um termo anafórico. A vitória, isso é o que procuro. O que eu procuro? A vitória. A vitória é aquilo. Então, observa que veio para substituir o substantivo vitória. Então, está se referindo a algo que foi dito antes. Então, nós temos um anafórico. Anafórico. Então, aqui, para você compreender. Anáfora, antes, correto? Então, a vitória, isso é o que eu procuro. Eu procuro o quê? A vitória. Então, está se referindo a algo que já foi dito anteriormente.
Bem característico da FGV, caro concursando, pequeno texto para você fazer a interpretação dele. Olhe os delins, muita atenção. Observe o pequeno fragmento descritivo. Já falou, está contemplando tipologia textual? Sim, mas não é para você falar se é um texto descritivo, narrativo ou outra tipologia. Então aqui, sobre esse texto, é inadequada a seguinte afirmativa. Texto pequeno, na hora da prova, você pode fazer a leitura dele, não tem problema. A pequena Casa Branca ficava no meio da rua, com um regato na frente. As janelas e as portas eram pintadas de azul colonial. Então ele está falando que esta casa ficava no meio da rua. Será que ele está perto ou longe? Um estreito caminho de pedras levava até a porta da frente, que aberta permitiu acesso a uma simpática sala de visitas com 2 sofás, uma mesa de centro e uma grande tela de televisão na parede. Qual a alternativa errada? Vamos ver? Uma das estratégias usadas nessa descrição é o observador partir de fora para dentro da casa. Perfeito! Você já consegue identificar aqui que ele fala o quê? Ele vem falando das janelas. Primeiro ele fala que ela ficava onde? No meio da rua. Então olha essa descrição. Texto descritivo eu sempre faço analogia com o retrato falado. À medida que fui lendo o texto, você conseguiu visualizar esta casa na rua. Então aqui você observa, ficava no meio da rua com regato na frente, tinha portas, janelas. Depois você observa que quando aberta dava para a gente ver a sala de visitas. Então ele vai de fora para dentro da casa, correta? Uma segunda estratégia empregada nesse mesmo texto é o movimento a partir do todo para as partes. Então, o movimento ele parte do todo, aliás, não é a partir, é partir do todo para as partes. Será que é isso mesmo? Observe aqui. As janelas, primeiro ele fala que é uma pequena casa. Olha o todo, é uma casa. Depois ele vem para as partes. Janelas, portas, sala de visitas, como aparece aqui. Sofás, mesa de centro. Perfeita resposta. Uma terceira estratégia que acumula com as anteriores é a de descrever a casa de longe para perto. Uma coisa é descrever de fora para dentro. Agora, de longe para perto, como você consegue identificar? Ele estava mais longe, ele estava mais perto. Não. Então, esta daqui está errada. Porque o que você observa, ele descreve de fora para dentro, como fala aqui. Lá na alternativa A, ele fala do todo para partes, mas de longe para perto, não. Então, essa descrição aqui, você observa que ele estava perto. Olha lá, ele visualiza a casa e ali com a porta aberta ele consegue visualizar aquelas coisas que lá dentro estão. A descrição é predominantemente objetiva, com características da casa, perfeito. Ele descreveu de forma objetiva, sem dar a opinião. Mas aqui está falando que é predominantemente. Mas apresenta também poucas interferências do observador por meio de qualidades como simpática. Então você já observa aqui, vamos achar esta parte da... Olha aqui, permitiu acesso a uma simpática sala de visita. Simpática para ele, para mim e para você, aquela sala era muito feia, porque ela só tinha... Ou então ela era muito cheia, não era simpática. Então aqui já fica subjetivo, quando ele dá a opinião dele. É predominantemente objetiva, sim, mas tem trechos subjetivos? Perfeito! A descrição realizada é do tipo informativo, passando ao leitor a impressão de realidade, perfeito. O que eu disse, caro concursando? E na sua prova vai ter um pequeno texto para você fazer essa análise. O que eu disse, caro concursando? Que eu conseguia, a partir do momento que eu estava lendo, eu imagino que você estava daí, observando e falando, olha, aquela casa é assim, assim na rua. Você conseguiu visualizar tudo. Texto descritivo, retrato falado. Agora vamos à pontuação. É um elemento importante na clareza da frase. A opção abaixo em que o emprego da vírgula é devido à elipse. Apareceu elipse é quando você vai o quê? Suprimir, retirar o verbo, como fala aqui. Eu estudo matemática. Ela, português. Então, ela estuda português. Ali eu coloquei uma vírgula depois do ela. Elipse, suprimir. Quando se morre, é por muito tempo. Então, aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial, o quê? Adverbial temporal. Quando as orações subordinadas adverbiais vêm antes da oração principal,
eu vou usar a vírgula. É elipse? Não. Eu percebo sem nenhum temor a desunião. Eu percebo verbo transitivo direto. A desunião, objeto direto. Então, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo e o complemento. A ordem direta das frases: sujeito, verbo, complemento e adjunto. Esse adjunto adverbial, sem nenhum temor, ele está intercalado. Qual que é a ordem direta das frases, caro concursando? Que falei, imagino que você já saiba. É a suveca. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial sai do final, interfere na ordem da suveca, você vai se lembrar de quê? De que neste caso ele virá separado por vírgula. Adjunto adverbial intercalado, de longa extensão, separado por vírgula. Nada resume um homem, nem sequer suas ideias. Então, aqui nós já observamos o quê? Nada resume um homem. Então, aqui nós vamos observar essa locução conjuntiva coordenada. Ok, vamos usar a vírgula antes do nem sequer? Vamos usar. Não é elipse, eu não retirei verbo. Ele tinha a mesma doença que eu, só que a minha é pior. Esse só que aqui, mas... Então, aqui nós vamos observar aqui que eu tenho o quê? Uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, teremos uma vírgula? Sim, da mesma forma que o só que, caro concursando. Essa questão, esta prova já está toda corrigida no meu curso de português aqui da FGV. A rosa vive 1 hora, o ciprestre vive 100 anos. Olha aqui, beleza, FGV aqui facilitou bastante. Retirei um verbo, suprimi, retirei, elipse. A rosa vive 1 hora, o ciprestre vive 100 anos. Por que que geralmente, quando vamos escrever, a gente faz essa substituição? Para evitar a repetição. Olha, a rosa vive 1 hora, o ciprestre vive 100 anos. Nada disso. Retiro, suprimo, elipse e ponho o quê? Uma vírgula. A frase abaixo que exemplifica a voz passiva, caro concursando. Apareceu voz passiva, você já sabe, sujeito, paciente, sujeito vai sofrer a ação. Apareceu voz passiva, a primeira coisa que você vai escrever é assim, a voz passiva vai ter uma locução verbal. Nós vamos ter os verbos ser, estar, de repente também o verbo ficar, mais um verbo principal no particípio. Então, vamos ver aqui. Basta ver um promontório, uma montanha, um mar e um rio para ter visto todos. Então, aqui aparece, para ter vistos, não é a locução verbal só que eu destaquei. O cão foi criado. Então, quando eu disse lá no começo que a voz passiva vai aparecer o verbo ser ou estar mais verbo no particípio. Ok, o cão foi criado especialmente para as crianças. Então, você observa, o cão foi criado. Olha aqui, o sujeito está sofrendo a ação de ser criado. Voz passiva analítica, que é o caso, o sujeito vai sofrer a ação de ser criado, como é o caso. Olha aqui, o verbo ser mais verbo principal no particípio. Alternativa A, tem verbo ser mais verbo principal no particípio? Nada disso. Basta eu ver para eu ter visto. Olha aqui, eu vou praticar a ação. Então, aqui não temos voz passiva. Meus cachorros são mais saudáveis que muita gente que frequenta a praia. Olha aqui, frequenta, são, nada de locução verbal. Então, já descarto. Procura na natureza e, se souberes, olha aqui, procura, souberes, acharás, procurares. Nada de locução verbal. Além isso aqui, quando se trata da voz passiva analítica. Se for a voz passiva sintética, vai ter o se. Pode o cão ladrar? Olha aqui, o cão pode ladrar. É uma locução verbal? Sim, mas não tem o verbo no particípio. Pode morder, olha aqui, e se aproximam. Então aqui eu já venho, descarto também as demais alternativas. Voz passiva analítica, anote aí, caro concursando. Verbo ser ou estar vai estar flexionado, mais um verbo principal no particípio. Questão contemplando coerência. É uma das marcas da textualidade. O texto ele precisa ser coeso, coerente, ter sentido. Entre as frases abaixo,
Aquela que é logicamente coerente é. Então, quando fala da coerência, é a lógica. Você vai ler e entender. Mais valem 2 pássaros voando que um na mão. Tem coerência? Tem um ditado popular que fala: mais vale um pássaro na mão que 2 voando. Ok, aqui inverteu. Agora aqui está falando: mais valem 2 pássaros voando que um na mão. Aqui, quando se fala da coerência, é uma frase que tem lógica. Você entende? Não é aquela com a qual a gente está habituado. Mas aqui ela tem lógica. Mais valem 2 pássaros voando que um na mão. Às vezes pode ter alguém que prefira 2 voando que um na mão. Se você não for ao enterro dos seus amigos, eles não virão ao seu. Não tem lógica. Por quê? Se você não for, quer dizer que seus amigos morreram. Se eles morreram, eles podem vir ao seu enterro? Não, não tem lógica. Pelo amor de Deus, me inclua. Essa daqui, às vezes eu falo brincando, me inclua fora. Obviamente não tem como, né? Porque incluir já vai significar que é para dentro. Então não precisa falar, me inclua dentro. Só falar, me inclua nessa confusão. Agora, incluir fora não tem como. Se incluir é para dentro, para fora, não tem como. Quando na vida você parar diante de um cruzamento, não titubeie, tome-o. Você vai tomar o cruzamento? Nunca vi. Você pode seguir, né, adiante naquele cruzamento. Tomar, não. Desde quando você tem essa marca de nascimento? Desde quando? Quando aqui vai trazer uma ideia de tempo. Olha, se é marca de nascença, é desde que você nasceu. Então aqui você, lendo com bastante atenção, você vai ver que mesmo não sendo aquela frase com a qual a gente está acostumado, mas ela tem coerência, você consegue entender. Para mim é mais importante ter 2 pássaros voando que um na mão. Agora, as outras todas aqui, a gente não consegue identificar essa ideia, essa coerência, a lógica. Olha aqui, desde quando você tem essa marca de nascença? Desde que você nasceu, pergunta óbvia. A frase em que a forma do pronome demonstrativo sublinhada está bem empregada é: desde quando você tem esta marca de nascença aí no ombro? Esta é para, você vai usar quando estiver perto de quem fala. E aqui, se estiver perto de quem ouve, o correto seria essa, porque aí no ombro. Então está no seu ombro, caro concursante. Se está perto de quem ouve, o correto é essa e não esta. A verdade sobre um homem reside, em primeiro lugar, nisso que ele esconde. Olha aqui, é bem interessante aqui, ó. Quando aparecerem os 2 S's em esse, essa, isso são os mesmos 2 S's de passado. Quer dizer que é um elemento anafórico. Aqui eu tenho anáfora. Ele vai se referir a algo que foi dito antes. Então, a verdade sobre um homem reside, em primeiro lugar, nisso que ele esconde. Não citou o que ele esconde antes. Então, não poderia usar nisso. As almas têm ilusões, assim como as aves têm asas. São essas que lhe permitem voar. E neste caso aqui, será que eu poderia usar o essas? Ok, eu já disse a vocês, olha, neste caso aqui, o essa vai se referir a algo que já foi dito anteriormente. Ok, permite voar são as asas, não é isso? E neste caso aqui, então, eu consigo observar, então está certo? Não, está errado, porque aqui eu tenho 2 situações. As almas têm ilusões, então vamos voltar aqui. As almas têm ilusões, assim como as aves têm asas. Agora aqui eu estou me referindo a 2 coisas. Aí já é o caso de eu usar estas e aquelas. Aqui quando tem 2, você precisa observar. O elemento que foi falado por último, mais próximo, você vai usar estas. São estas que lhe permitem voar e aquelas se referir a ilusões. Então anote aí, bem interessante, as bancas cobram bastante. Estas vai se referir ao último elemento que foi citado. E já o aquela e suas variações vai se referir ao primeiro. Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia. Disseram os pirilampos às estrelas. Estas, porém, não disseram nada. Olha aqui, está se referindo ao último termo. Eu posso usar estas, que seria como na alternativa C. Prefiro isso, o quê? Nada disso. Então, eu já vi que o correto seria isto.
O mesmo T de isto é o mesmo T de futuro, algo que vai ser dito ainda. Então, o correto seria prefiro isto. A frase em que a forma da palavra anexo está em desacordo com as regras de concordância. Você está fazendo prova, já vai lá e coloca assim, eu preciso da alternativa. Errado. Caro concursante, anexo ele vai concordar normalmente em gênero e número com o substantivo a que se refere. Vou pegar aqui, ó, cartas, substantivo, anexas, cartas anexa, tá certo? Não. Anexo vai concordar em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Então, cartas é o que? Feminino, plural, anexo precisa estar no feminino, plural. Então, o correto seria o que, caro concursante? Cartas anexas. Primeira coisa, quando aparecer a palavra anexo, você vai procurar a expressão em anexo. Em anexo é invariável. Pronto. Não, se tem o em antes, não importa, vai ser sempre em anexo. Então, preciso dar errado. Essa estará correta. Em anexo a esse documento estão as fotos. Olha aqui. As fotos pedidas em anexo. Em anexo é invariável. Então, eu preciso dar errado. Anexo vão os recibos das compras anteriores. Os recibos anexos. Simplifique, faça assim. Então, aqui eu já vi que a alternativa B está errada. Anexos vão os recibos anexos. As declarações anexas, as fotos e os recibos anexos. Quando eu tenho um aqui no masculino, outro, ou melhor, fotos, né, feminino. Vamos corrigir aqui. Tem um no feminino e outro no masculino, ele irá para o plural no masculino. Então, está correto, correto. Anexas ao pacote das camisas estão as obras anexas. Simples assim, olha aqui. As obras anexas, corretíssima. Alternativa é. A opção em que as duas palavras nela apresentadas recebem acento gráfico corretamente é. Então, eu preciso observar, todas têm acento. Mas em qual alternativa as duas obrigatoriamente terão acento? Dócil, ok. Paroxítona terminada em L, acentuado. Esta palavra a FGV adora, maquinária. Não existe maquinária. Até que maquinário, sim. O correto aqui é maquinaria. Se você não ler bastante, você acharia que essa estaria correta, mas não está. Autóctone, opa, aqui eu já descarto, olha aqui. Você precisa saber que a forma correta é rubrica. Paroxítona terminada em A. Hífen e táctil, certinho, as duas têm acento. Barbária. Barbária? Não. O correto seria uma barbárie. Então, aqui não pode ter acento. Éter e cíclope, nada disso. A pronúncia correta e a escrita é ciclope. Show de bola, concursante? Conseguiu compreender? Olha aqui, algumas palavras que de repente você não conhece. Melhor maneira de resolver muitas questões e ler bastante. Em todas as frases abaixo há um par de palavras sublinhado. A frase em que a inversão de posição desses termos provoca mudança de significado é. Caro concursante, apareceu aqui, olha, vai inverter, colocar o adjetivo antes ou depois do substantivo, procure já o adjetivo grande. Se ele aparecer aqui, vai ser ele que vai mudar o significado, vai ocorrer uma mudança de significado. Observe, homem grande. Homem que tem elevada estatura. Grande homem é um homem bom, um homem que promove coisas boas, que é uma pessoa relevante. Então, já procure imediatamente. Se tiver grande, e a FGV gosta bastante, você já vai lá e gabarita a questão. Até os deuses gostam das próprias piadas. Até os deuses gostam das piadas próprias, as piadas deles. O inferno está cheio de boas intenções. Intenções boas, da mesma forma. O inútil interrogar o céu, ele tem respostas rápidas. Ele tem rápidas respostas. Deus pendura os maiores pesos nas asas menores. Nas menores asas, asas menores. Mesmo significado. O que fica? Olha, tem mudança de sentido, como fala aqui, vai provocar uma mudança de sentido. Já procure o adjetivo grande. Frase abaixo em que a oração adjetiva sublinhada foi adequadamente substituída por um substantivo ou adjetivo. Você vai pegar aqui a oração adjetiva,
aquela que é iniciada por um pronome relativo e dará início, esse pronome relativo dará início à oração subordinada adjetiva, explicativa se vier com vírgula e restritiva se vier sem. Aqui todas estão sem vírgula, então são restritivas. Eu preciso substituir de maneira adequada por um substantivo ou adjetivo. Com fé você vence, sem fé passa para trás os que venceram. Aqueles que venceram são o quê? Os vitoriosos, certinho. Se eles venceram, são os vitoriosos. Eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Bailarino? Não. Quem sabe dançar é um dançarino. Os bens que Deus promete são mais seguros que todos aqueles dados pelo mundo. Deus promete, Deus não concede. Conceder seria dar. E prometer não é dar. Os políticos prometem muito e de repente dão pouco. Todo homem é uma divindade disfarçada, um Deus que se faz de bobo. Se fazer de bobo é perturbado? Não. Quando a pessoa se faz de bobo, aí nós vamos ter um outro significado. Se ele se faz de bobo, eu poderia falar que ele é um idiota, aquele que se faz de bobo. Os deuses nos vendem todos os bens que nos dão. Uma coisa é você dar, outra coisa é você disponibilizar. Então, são palavras com significados diferentes. Em cada alternativa abaixo, apresenta-se a reescritura de alguma passagem do texto. Nem trouxe o texto, porque esta questão é uma questão de gramática pura. Observe, a alternativa em que essa reescritura não gerou erro no uso do acento grave. Ou seja, resumindo, em qual alternativa a crase foi empregada de maneira correta? Então, questão contemplando crase, não é isso? Caro concursando, eu imagino que você já saiba quando não usar a crase, já vai ajudar muito. Então, se deve, vamos aqui, se deve a uma complexa, desse jeito aqui também menor acesso a informações. Aqui também já vamos marcar, chegou à conclusão, será que deveria ter crase ou não? Pungente às conclusões e da mesma forma aqui, forçada a assumir. Então, você já sabe, primeiro ponto, pegou a sua prova, tem crase, você já sabe. A crase é a junção da preposição exigida pelo termo anterior mais o artigo definido feminino exigido pelo substantivo aqui. Então, quem vai a. Então, essa preposição é exigida pelo termo anterior e o artigo definido feminino aqui vem acompanhando este substantivo feminino, correto? Então, para que se tenha crase, você precisa de ter as duas coisas. O termo anterior exige a preposição a e a palavra da frente vem acompanhada de artigo. Lembre-se disso daqui. Vou pegar aqui já a alternativa E. Observe que se é forçado a alguma coisa. Mas assumir é verbo. Eu vou falar a assumir? Não, eu só falo assumir. Então, você identifica que antes aqui nós só temos a preposição, nós não temos o artigo para que dê crase. Então, neste caso aqui está errado, porque eu não uso crase. Então, você pegou a sua prova, já coloca lá. Quando não usar a crase? Antes de verbo, no infinitivo. Antes de palavra, no masculino. Crase no singular, antes de palavra, no plural. Nem a pau juvenal. Então, não tem também antes dos pronomes e artigos indefinidos e mais outros aí. Você precisa, no nosso curso de português, eu trago a explicação direitinho de quando não usar a crase. Então, nesse contexto, a cidade se deve a uma. Olha aqui, que se deve a alguma coisa. Se tem crase, então eu tenho novamente o a e tenho novamente o uma. Que bagunça, então. Eu tenho uma preposição, mais um artigo, nada disso. Eu não uso crase antes dos artigos indefinidos. Não uso crase. De fato, segmentos populacionais menos privilegiados combinam um ambiente mais hostil com mais comorbidades. Deficiência nutricional, menor acesso. Se você tem acesso a alguma coisa. Mais o A de informações. Aqui você observa. O que eu disse? Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal, não pode. Ah, mestre, mas se fosse aqui acesso às informações, teria crase? Sim, porque aí eu posso usar crase no plural, antes substantivo no plural, ok. Por que eu usaria crase? Porque se tem acesso a alguma coisa. Mas o as das informações, sim.
mas crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau, Juvenal. Da região metropolitana de São Paulo chegou. Quem chega, chega a alguma coisa. Mas o A de conclusão. Então, chegou à conclusão. Aqui deveria ter crase. Então, descarta a alternativa C. Ele chegou ao ato de pensar, ao ato de concluir. Deu ao antes de uma masculina, teremos sim crase antes de uma feminina. Então, correto aqui, chegou à conclusão. Em uma complementaridade pungente, se é pungente a alguma coisa, mais o as que vem acompanhando o substantivo feminino conclusão, então aí eu vou usar crase. Corretíssima a letra D, porque eu uso crase no plural antes de palavra no plural certinho. Agora, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau, Juvenal. Assinale o segmento textual abaixo que deve ser incluído entre os textos normativos. Então, aqui você já consegue identificar. Normativos vem de quê? De normas, de leis, não é isso? Então, são aqueles textos que vão sistematizar as leis, os códigos, as normas das empresas, do país, do trânsito, por exemplo. Então, eu preciso daquela passagem que pode ser incluída entre os textos normativos. Gastos públicos podem também significar investimentos e não desperdício. Aqui você já consegue identificar um argumento. Se tem argumento, texto argumentativo, porque vai trazer a percepção, a opinião de alguém a respeito dos gastos públicos. Todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Será que essa pode ser um texto normativo? Isso é uma norma? É o que a gente vai ver. Os caminhões foram amontoando-se na estrada até fecharem completamente o trânsito. Aqui você observa que já é uma narração. Então aqui eu tenho um texto narrativo, não é isso? Aqui está descrevendo o que estava acontecendo ali naquele momento. Todos estavam preocupados diante da ação policial que costumava ser forte e rápida. Então, aqui você já observa que está descrevendo, não é isso? Então, aqui nós temos um trecho descritivo. Está descrevendo como era a ação policial, forte e rápida. E aqui também a gente observa que o fato de aparecer a palavra preocupado, a gente também vai entender ali como uma descrição. As ordens judiciais devem ser obedecidas. Isso daqui é uma lei. Você precisa obedecer às ordens judiciais. Então, aquilo que está na lei, de fato, é um texto normativo. Isso aqui é regra. Qualquer pessoa que você chegar e falar sobre as ordens judiciais, elas vão compreender que elas devem ser obedecidas. Então, aqui, a correta alternativa é. Voltando a B. Mas isso aqui também a gente sabe que é uma lei, que é uma norma. Mas como aqui no sentido de respeitar? Para alguns, eles podem entender esse respeitar de uma forma. Outros já vão entender de outra maneira. Então aqui é um pouco mais subjetivo essa questão. E de repente também onde tem essa norma, por exemplo, que todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Ok, a gente sabe que existe, mas de repente não é tão clara quanto a alternativa E. Entre a alternativa B e a alternativa E pode ser incluída com mais veemência entre os textos normativos. Na descrição de uma paisagem, o autor empregou os seguintes pares de palavras. Então, nós temos lá, céu azul, vou marcando aqui já os adjetivos. Mar agitado, aves barulhentas, ruído agradável, águas quentes, atmosfera barroca exuberante, nuvens pesadas, densas. Em todos os adjetivos empregados, os dois que pertencem a um grupo diferente dos demais são. FGV, você precisa ficar atento aos adjetivos de relação ou ao sentido objetivo. Vou pegar aqui já, por exemplo. Quando eu falo lá, céu azul, é algo objetivo. É azul e pronto. Se ele é azul, para mim, para você é. Agora, se eu falar mar agitado, eu já consigo observar aqui uma ideia mais subjetiva. Para mim é mar agitado. Pergunte ao surfista. Ele vai falar assim, mas que mar calmo. Então é importante você compreender para FGV,
sentido objetivo e subjetivo. Céu azul, ok, objetivo. Mar agitado, subjetivo. Ah, céu azul é. Agora, se é mar agitado, para você pode ser, para mim não, ou ao contrário. Então aqui eu já sei. Por enquanto está cedo, porque eu preciso saber os dois que pertencem a um grupo diferente dos demais. Aves ruidosas. Ah, se é uma ave que faz barulho, ela é uma ave barulhenta, objetivo. Ruído agradável. Ah, aquele barulho é agradável para você, mas para mim não. Então aqui novamente, valor subjetivo. Então essas duas aqui eu já vou descartar, porque são iguais. Atmosfera barroca. Nuvens densas. Ah, nuvem densa, eu já sei que é aquela nuvem pesada, é o céu semelhante a quando vai chover. Agora, a atmosfera barroca seria o quê? O mesmo que exuberante, colorida, então é isso? Exuberante, ornamentada, colorida. Então aqui, mas para mim isso está muito colorido, para você não. Então aqui valor subjetivo e aqui objetivo, da mesma forma. Ruído agradável, eu já vi que é valor subjetivo, e barroca também subjetivo. Aqui, na minha percepção, os dois são subjetivos. Águas quentes e aves ruidosas. Quando fala ruidosas aqui, você já consegue. Se ela é barulhenta, a maritaca, por exemplo, é ruidosa, ela faz muito barulho. Então aqui vou descartar também. A alternativa é por quê? Quente? Ah, pode ser que a água para mim seja quente, para você não. Então perceba aqui algo subjetivo e aqui objetivo, como eu disse aqui nas ruidosas. Então, uma questão que exige bastante concentração, bastante dedicação para conseguir resolvê-la. Vamos ver o que pede aqui a próxima. Comprou um aparelho de fazer barba elétrico, mas, após muitos defeitos, arrependeu-se de ter comprado a geringonça. Geringonça aqui está se referindo a quê? Ao aparelho de fazer barba. Nessa frase, o termo sublinhado, que se refere ao termo anterior, aparelho de fazer barba elétrico, mostra um valor negativo. Geringonça é algo ruim, pejorativo, negativo. O mesmo ocorre na seguinte frase. A comida servida não estava boa e por isso devolveu o quitute. Ok, você está observando que são palavras sinônimas que possuem significados semelhantes. Então, sinônimo. E neste caso aqui, quitute. Quitute, comida, tira gosto, não é isso? Então, não tem significado negativo. Não conseguiu decifrar a letra na carta do tio e culpou o garrancho. Observe, mas sua letra é um garrancho. Isso é um sentido pejorativo, também um sentido o quê? Negativo. Letra B de bola está correta. Ficaram numa conversa demorada e justificou o atraso ao serviço pelo bate-papo. Ok. Conversa e bate-papo, sinônimo. Em momento nenhum, ele estava numa conversa com alguém, ele estava num bate-papo. Então, a gente já consegue identificar que são palavras sinônimas e não possuem significado negativo. Seu carro estava apresentando defeitos e decidiu vender imediatamente o carro, veículo também nada de sentido negativo. Abriu uma pequena loja no shopping, mas decidiu fechar a boutique. Boutique e loja, nós já sabemos que não possuem significados negativos. Pelo contrário, boutique dá a sensação de um valor positivo, que é uma loja bem organizada, não é isso? Então, alternativa B, garrancho, geringonça, valor negativo. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias. Cara da FGV, né? Deduz, então você pode deduzir, compreender da leitura dessa frase que a melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias. Então, você tendo várias ideias, delas você extrairá pelo menos uma. Todas as ideias geradas por uma mesma pessoa são boas. Não pode ser deduzido isso. As boas ideias são fruto de trabalho em equipe? Não. Uma mesma pessoa pode ter várias ideias. As boas ideias são geradas em conjunto. O que você observa? Então, para ter boas ideias, elas precisam ser geradas em conjunto? Também não. Alguma das ideias, ou seja,
várias ideias. Observe que ideias já não mais tem acento, não é isso? Ideias, assembleias, não mais tem acento. Então, você tem várias ideias e entre várias, uma é boa. Então, você observa que alguma das ideias entre várias é boa. É a mesma coisa, você tem várias ideias e uma delas é boa. Então, aqui nós temos uma entre várias que é boa. A mesma coisa do enunciado, letra D de dado. Ideias boas são produtos de pesquisa pessoal. Nem cita ali pesquisa pessoal. Ah, mas para se ter boas ideias precisa fazer pesquisa pessoal. Mas não fala isso no enunciado. A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas. Premissas eu falaria que seriam os pressupostos. Pressupostos insuficientes. Essa definição de vida apela para uma relação com o seguinte modo de organização discursiva. Aqui está contemplando novamente tipologia textual. Qual é? Será que eu tenho um texto dissertativo, expositivo ou argumentativo? Descritivo, você já vem aqui e escreve retrato falado. Retrato falado é aquele que vai descrever de forma minuciosa alguém. Então, quando tem um texto descritivo, vai falar sobre alguém ou sobre alguma coisa de uma forma muito minuciosa, tudo nos mínimos detalhes. A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas insuficientes. Não tem tipologia característica descritiva. Narrativo também não. Narrativo nós temos o quê? O narrador, temos o tempo, que geralmente os verbos no passado. Você vai encontrar as personagens, cadê as personagens? Não tem. Texto injuntivo é aquele muito utilizado na propaganda. Você vai notar nele a presença de verbos no imperativo, que vai falar compre batom, estude muito lá no curso do mestre Mário. Então vai dar dicas, sugestões, ordens. E agora é um texto dissertativo? Sim. Dissertar nada mais é do que escrever, falar sobre alguma coisa. O que é a vida? É a arte de tirar conclusões. Então aqui está falando sobre a vida. Então é dissertativo? Sim. Agora, é argumentativo ou expositivo? Já é autoexplicativo. Argumentativo, ele trará uma tese, ele trará alguns argumentos. E se é expositivo, vai simplesmente falar sobre determinado assunto sem trazer a sua opinião. Vou colocar aqui também opinião. Será que ali tem a opinião ou não? A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas insuficientes. Então, isso daqui nós temos a opinião dele. Ele está falando o que é a vida. Ele simplesmente não expôs o que é a vida. Se fala assim, a vida é a arte de viver. Ok, ele expôs ali aquele assunto. Então, neste caso aqui, nós temos também a opinião dele, que ele fala que é o quê? Que é a arte de tirar conclusões suficientes de pressupostos insuficientes. Então, está falando sobre a vida e traz a sua opinião ao definir o que é vida. Ele traz os argumentos. Quem alguma vez já teve a fama de acordar cedo, pode permitir-se dormir até o meio-dia. A ideia sem acento desse pensamento se repete no seguinte ditado. Observe só. Quem alguma vez já teve a fama de acordar cedo, ou seja, aquele que acordou muito tempo cedo, que acordou cedo por muito tempo, em algum dia ele pode dormir até mais tarde. Então, se ele tem a fama, é porque ele tem a fama de estudante. Ele tem a fama de estudioso, é porque estuda muito. Se ele tem a fama de acordar cedo, é porque ele levantou por muito tempo cedo. Se levantou por muito tempo cedo, em determinado período ele pode dormir até mais tarde. Deus ajuda quem cedo madruga? Aqui está falando o quê? Já descarta a alternativa A, por quê? Está falando aqui que é somente para aquele que levanta muito cedo, Deus ajuda. E aqui não, aqui está falando que aquele que acordou muito cedo, ele pode dormir até mais tarde um dia. No quintal do vizinho, a grama é sempre mais verde. Também não. Não há mal que sempre dure. Levantar cedo é um mal. Mas não, aqui já fala sobre outra coisa. Aqui eu vi que
Ele fez uma coisa por muito tempo, depois ele não precisa mais fazer. Quem bem fez a cama, dorme nela. Aqui você observa que é um outro provérbio também, mas ele gabarita a questão. Ou seja, quem bem fez a cama. O que seria fazer bem esta cama? Ter a fama de acordar cedo. É o mesmo que fez a cama. Então, ele fez a sua fama e agora ele dorme nela. Ou seja, pelo fato dele ter acordado por muito tempo cedo, agora ele pode dormir até mais tarde. Então, a alternativa D está correta. Ele fez bem a cama dele, ou seja, ele arrumou a sua vida, levantou muito cedo, agora ele pode dormir e descansar, porque se ele está dormindo até o meio-dia, ele está descansando. Nada como um dia depois do outro, não tem relação com o provérbio acima. Afirmativa abaixo que mostra uma contradição interna. Precisamos localizar. A FGV ela contempla muitos assuntos, tem as deduções, tem essas contradições. Aí o casal tem 2 filhos, mas a menina é mais inteligente que o menino. Aí você vem aqui e já identifica o mas. Este mas aqui expressa uma ideia de oposição. Se é oposição, é contradição. Então, gabaritei a questão? Não. Então, eu vou descartar aqui a alternativa A, porque não mostra uma contradição. Ele tem 2 filhos, mas a menina é mais inteligente que o menino. Não tem contradição aqui. O fato dele ter 2 filhos é oposto à menina ser mais inteligente que o menino? Não. Eu adoro passear sozinho. Meu amigo João também, então eles gostam de passear sozinhos. Por isso, podemos passear juntos. Ok, se ele gosta de passear sozinho e o amigo dele também gosta, eles podem passear juntos? Não. Então, você observa que passear juntos é oposto a quê? A passear sozinho. Então, aqui nós temos uma contradição. Então, a alternativa B está correta. Para passar o tempo, os guardas penitenciários jogam cartas durante o expediente. Cadê a contradição? Mas eles não deveriam jogar cartas durante o expediente. Mas isso daqui não comprova de forma interna que é uma contradição. Na própria frase tem de ter a contradição. O jornaleiro não estava vendendo jornais ontem porque o distribuidor não os entregou em sua banca. Então, ok, nada a ver, não tem uma contradição aqui, apenas está explicando. Olha o porquê aqui. Aqui ele vai explicar o motivo do jornaleiro não vender os jornais ontem, não ter vendido. Então, este porquê ele pode expressar uma ideia de explicação ou também a causa, correto? Então, fique atento aqui nas conjunções. Aí você já observa aqui também na alternativa E. Os alunos reclamaram das notas de comportamento que lhes foram atribuídas sem qualquer explicação. Então, não tem aqui também uma ideia de contradição. Olha aqui a contradição, que passear sozinho e depois vão passear juntos. Ou gostam de passear sozinhos ou juntos. Uma coisa ou outra. As opções a seguir apresentam parônimos. Parônimos aqui são palavras o quê? Parecidas, que seja na escrita, pode ser também na pronúncia, mas que possuem significados diferentes. Observe aqui, palavras com semelhança formal, mas de significados diferentes. Já trouxe aqui a explicação do que são os parônimos, palavras com semelhança formal, mas com significados diferentes. Nós vamos marcar a opção que não apresenta parônimos. Então, em qual alternativa eu não tenho parônimos, palavras parecidas? Vou começar aqui, por exemplo, com retificar e ratificar. Retificar vem lá da retífica, onde o quê? Conserta os motores dos carros. Então, retificar é consertar. Ratificar é quando você vai reforçar, você vai validar. Então, aqui eu tenho parônimo. Palavras parecidas, mas com significados diferentes. Soar vem aqui de quê? E aqui é interessante, né? Porque muita gente fala errado. Eu sou muito. Não, o correto é o quê? Eu suo. Ele, o quê? Sua muito, correto? Então, é importante você se lembrar disso daqui.
Tem até uma piada, né, que o rapaz estava lá dançando na boate, aí a moça virou para ele e falou, você sua, hein? Aí ele entendeu o quê? Que ela seria dele, né? Então aqui é só para você se lembrar mesmo que o correto aqui é você sua e nada de você soa, correto? Soar aqui é, por exemplo, soou, soaram 10 horas. Aqui já está relacionado a quê? A fazer barulho mesmo, correto? E suar. Suar já está relacionado ao ato de quê? Ao ato de transpirar. Então, transpirar. Então, soar pode ser o quê? Está relacionado ao ato de emitir som, fazer barulho. São parônimos, são palavras parecidas, mas com significados diferentes. Previdência aqui está relacionada ao quê? A um título de capitalização, não é isso? Então, a previdência privada, então pode ser um título de capitalização. E providência é quando você vai providenciar alguma coisa, ou então pode ser no sentido de que, tome providência, ou seja, tome atitude, faça algo. Então, são palavras semelhantes, mas com significados diferentes. E agora cheguei à alternativa A, enfarte ou infarto. Deixei por último porque será que são palavras que têm a grafia semelhante, como você pode observar aqui, mas possuem significados diferentes? Não, isso daqui não são parônimos. Então, eu posso falar, ele teve enfarte, infarto. Eu poderia falar, vou deixar a pergunta para você interagir comigo aqui nos comentários. Eu poderia falar também infarte e infarto. Eu poderia ter 4 formas de escrever a palavra infarto. Então é isso que eu quero saber. Posso também? Mas aqui eu já sei, não é parônimo, alternativa A. Assinale a frase em que não está presente qualquer marca do emissor. Então, quando fala aqui marca do emissor, é aquele que está emitindo, é aquele que está falando. Para pegar um exemplo bom aqui, observe. Este é o meu conselho se você insiste em emagrecer. Coma quanto quiser, mas não engula. Então, você observa, interessante, né? A FGV sempre traz essas frases assim, meio que trazem alguma orientação. Nesse caso aqui está brincando mesmo, né? Este é o meu conselho. Meu aqui, então aqui nós temos uma marca do emissor. Meu, minha, nosso. E nas outras aqui não aparecem, mas essa marca do emissor pode ser feita também por meio da subjetividade. O que é a subjetividade? Quando ele vai expressar uma opinião. Então, se ele expressou uma opinião, marca do emissor e é uma subjetividade. A paciência é a mais heróica das virtudes, justamente por não ter nenhuma aparência heróica. Primeiro, ele traz a opinião falando que a paciência é a mais heróica das virtudes. E aqui ele traz essa marca do emissor quando ele fala justamente, então, somente, perfeitamente, por causa de não ter nenhuma aparência heróica. Então, aqui nós observamos nessa alternativa também a presença da marca do emissor. Então, pode ser por meio da subjetividade, por meio da opinião e também por meio dos pronomes possessivos, meu, nosso, por exemplo. Dizer a verdade sem acreditar nela deveria ser considerado desonesto. Então, deveria aqui também vai expressar a opinião dele. Observe aqui, dizer a verdade sem acreditar nela é considerado desonesto. Não deveria ser considerado desonesto. Então, quando ele fala, deveria a opinião dele. Para quem está falando aqui, para o emissor, deveria ser considerado, mas para outras pessoas nem deveria. Então, se tem opinião, se tem a subjetividade, marca do emissor. Alternativa C, eu já vi. Esse é o meu conselho se você insiste em emagrecer. Coma quanto quiser, mas não engula. Então, quando fala aqui do meu aqui, nós já conseguimos identificar essa marca do emissor. O serviço de meteorologia informa que haverá chuva forte amanhã. Pronto, aqui é uma informação, não é isso? Nessa informação, a opinião de alguém? Não. Aqui é o serviço de meteorologia, a partir do seu levantamento de dados, é que traz essa informação. Então, aqui é importante vocês compreenderem que aqui nós temos uma linguagem completamente denotativa, em sentido próprio também. Linguagem denotativa, sentido próprio, aqui vai prezar pela objetividade.
Quando não expressar a opinião de alguém, nós teremos o quê? A não presença da marca do emissor. Quando traz a opinião, deveria. Para mim não deveria, só por isso, para mim não. Então nós temos a marca do emissor. Assinale a opção em que houve a substituição adequada do termo coloquial sublinhado por um termo formal correspondente. Então, termo coloquial, aquilo que usamos na nossa conversa informal. E aí nós vamos substituir por um termo formal correspondente. Eu preciso da alternativa em que houve essa substituição de maneira adequada. Então, quando fala lá de cabo a rabo, é a mesma coisa que continuamente, por exemplo, é o que a gente vai ver, questão bem característica da FGV. Temos que fazer sacrifícios de cabo a rabo, ou seja, de governo até operário. Então, já explicou aqui o que é de cabo a rabo, de uma ponta a outra, do governo até o operário. Então, quando fala continuamente, é algo que se repete, que vai ser organizado de maneira contínua. Não, e de cabo a rabo é o quê? De uma ponta a outra, não substituiu de forma adequada. Se o demônio com seus cascos e chifres chegar e disser, posso dar uma mão? Então o demônio vai falar, posso dar uma mão? Eu respondo, entra em forma aí e vai ajudando. Então, ajudar é o mesmo que auxiliar. Dar uma mão é o mesmo que ajudar e auxiliar. Minha bola de cristal está pifada. Ela é enganosa? Não. Pifou, a lâmpada pifou. Então ela está estragada. O Brasil é um investimento, uma fazenda que o homem da cidade comprou lá nos confins do Judas. Então, lá nos confins do Judas, onde o Judas perdeu as botas, é um lugar distante e não um lugar satânico. Só agora é que meus ex-funcionários tiraram o pé da lama. Ele tirou o pé da lama, quer dizer que ele ganhou dinheiro, ele enriqueceu, ele está com condições melhores de vida e nada de se atrasar. A primeira frase do texto diz: o Rio de Janeiro de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros, então, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve na sua origem. Importante a gente observar aqui o Rio de Janeiro de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios. Qual é o tipo de Rio de Janeiro? Está se referindo a qual Rio de Janeiro? A cidade maravilhosa vai falar dos turistas? Vai falar das noites, da boemia? Não, aqui está falando dos gêneros alimentícios. Teve na sua origem, tanto é que fala o peixe como principal elemento de abastecimento. Então, vamos ver? Teve na sua origem. Nesse segmento, o papel textual do segmento sublinhado, então este que eu marquei aqui para vocês, é o de. Então, quando fala lá, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios. Qual é o objetivo disso daqui? Informar qual é o setor temático, ou seja, de qual tema estamos falando. Estamos falando da culinária, então informar o setor temático abordado pelo texto. Eu poderia falar de diversos rios Rio de Janeiro, da criminalidade, do turismo, da gastronomia, como falou aqui. Situar cronologicamente os acontecimentos textuais, não. Ali está falando de qual tema. O que você tem de observar? O que importa é só essa passagem aqui. Identificar o momento de produção do texto, não. Aí se falar, por exemplo, de hoje, sim. Mas o que nós vamos observar aqui, essa cidade abastecida de todos os gêneros. Tanto é que o texto vem falando de quê? Frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros tipos de alimento. Então, esse texto aqui falava justamente da questão da culinária. Mostrar opiniões importantes do autor do texto? Nada disso. Aqui é justamente para informar de que vai falar o texto. Indicar o desenvolvimento urbano? Também não. Está falando aqui dos gêneros alimentícios, da culinária carioca. Assinale a frase abaixo em que não ocorre nenhum traço de animalização do ser humano. Que não ocorre, então já vamos marcar aqui. Não ocorre nenhum traço de animalização do ser humano. Um bocejo é um berro. Berro é animalização. O bezerro vai berrar, por exemplo. Viver não é aprender, mas aplicar.
A mulher deve escapar das garras do leão. A vítima foi encontrada nua. Já é uma característica também, um traço de animalização. O mendigo, nada de mendigo. Dormia numa toca. Quem dorme na toca são os animais. Então, essa questão da FGV, a alternativa B. Viver não é aprender, mas aplicar. Berro é animalização. As garras também. Nua, toca e mendigo. Vou descartando aqui essas alternativas. As opções a seguir apresentam expressões constituídas pelo verbo ter mais substantivo que podem ser substituídas por um só verbo de sentido equivalente. Assinale a opção que apresenta, feitas as adaptações necessárias à substituição inadequada. Então, observe aqui, tem origem em seus pais, se originam em seus pais. Então, substituiu aqui, como falou lá, o verbo ter mais substantivo, ou deixar somente o verbo ter mais substantivo aqui para ficar mais fácil. Observe, quando eu falo tem origem, se originam em seus pais, é isso que está falando. Tem ensinamentos, eu posso falar que ensina. Se tem proveniência, proveram, é isso que está falando. Tem ânimo, se animam. Aqui quando falo tiveram vergonha, se envergonharam de seus atos. Questão bem interessante, achei aqui, por quê? A questão da FGV já exige muita atenção, mas essa ainda mais. As características de uma pessoa têm origem em seus pais, se originam em seus pais. Então, aqui dá para substituir. Então, eu já venho aqui, descarto a alternativa A, porque eu preciso de substituição inadequada. A enciclopédia tem ensinamentos para seus leitores. A enciclopédia ensina seus leitores. Até discorda um pouco. Quando fala que ela tem ensinamentos, não quer dizer que ela pratica a ação de ensinar. Mas se tem ensinamentos, ao mesmo tempo também pode ser que ela ensina seus leitores. Algumas frutas amazônicas tiveram proveniência. Será que é prover ou provir? Aqui é do verbo provir, que é quando tem origem, ou seja, vieram do Peru. Provir aqui, nada de proveram. Proveram, nada disso. Então, aqui é o quê? Provieram. Olha o grau de complexidade aqui. Então, a alternativa C está errada. Por quê? Quando fala da substituição inadequada, aí você acha que é somente o sentido. Não. E aqui você precisa observar também a questão gramatical, se o verbo foi escrito de maneira correta. Então, algumas frutas amazônicas tiveram proveniência do Peru. Elas provieram do Peru e nada de proveram, correto? Aqui, proveram já vai ser do verbo prover. Nem todos têm ânimo para continuar os estudos. Nem todos se animam. Se ele está sem ânimo, ele não se animou. Se ele tem ânimo, ele se animou. Nem todos os pecadores tiveram vergonha. Nem todos os pecadores se envergonharam. Ele não teve vergonha, ele não se envergonhou. Então, a única que foi feita a substituição inadequada, que é a alternativa C. Porque o correto seria o quê? Provieram, correto? Assinale a frase em que a troca de posição de palavras não provoca mudança de sentido. Então, vamos ver aqui como vai ser. Qualquer pessoa. Essa questão aqui é bem característica da FGV. O adjetivo antes do substantivo pode ter um significado e depois pode ter outro. Se eu disser, por exemplo, o homem pobre, quer dizer aquele homem que não possui dinheiro, que não tem recursos. E se eu disser o pobre homem, pobre aqui já seria um coitado. Então, quando você coloca o adjetivo pobre depois do substantivo, tem um significado e antes tem outro. Então, aqui provoca mudança de sentido. O novo livro é o quê? Um lançamento, não é isso? Que foi publicado há pouco. E se eu disser o livro novo, é aquele que é pouco usado, por exemplo. Então, aqui, quando pego o adjetivo novo, coloco antes do substantivo ou depois, tem outro significado, sim. Não existe uma linguagem que esteja à altura de traduzir o estado atual da coisa ou traduzir o atual estado. Aqui você observa que não provoca mudança. Então, eu posso usar aqui esse adjetivo atual antes ou depois com o mesmo significado. Os velhos amigos são amigos de longa
data. E se eu disser os amigos velhos, aqui está relacionado à idade, que eles possuem uma idade mais avançada, então modificou. Se eu disser qualquer pessoa é capaz de ficar alegre e de bom humor quando está bem vestido. Qualquer pessoa. Então aqui você observa que eu poderia substituir, por exemplo, por todas as pessoas são capazes. Não é isso? Então todas as pessoas, quando esse qualquer vem antes do substantivo pessoa. E se eu disser uma pessoa qualquer, aqui já vai ser o quê? Uma pessoa anônima, uma pessoa irrelevante. Uma pessoa qualquer chegou. Então, um anônimo, uma pessoa que não tem importância. Então, também altera. Questão interessante, memorize, faça mais questões sobre essa troca de posição do adjetivo com o substantivo. Assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo da crase é realizada de forma errada. Então, você já sabe, não use o crase antes de verbo infinitivo, palavra do masculino, antes de artigo indefinido, antes de pronome indefinido, que as bancas cobram bastante, e outras regras. 6 horas de sono, 6 horas no estudo das leis, 4 passadas em oração, as restantes dedicadas à natureza. Então, se é dedicado a alguma coisa. Então, seria dedicadas ao ato de alguma coisa. Deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à sorte. Então, aqui nós temos o verbo dar. Lembre-se de que o verbo dar ele é verbo transitivo, direto e indireto. Ou seja, ele terá 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Quem dá o quê? Verdadeira consistência a alguém ou a alguma coisa. Então, nós temos o a exigido aqui pelo verbo dar, mais o a de a vida deu o quê? A vida e a sorte. Dão mais consistência ao ato de viver. Deu ao antes de uma masculina, correto. Futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de 60 minutos por hora. Então, vou deixar aqui por enquanto. À medida que, à proporção que, eu tenho uma locução de base feminina. Então, isso daqui é o quê? Uma locução conjuntiva de base feminina. À medida que, a proporção que, tem crase. O futuro não pertence a ninguém. Se pertence, pertence a alguma coisa, não é isso? Só que aqui tem o quê? Pronome indefinido. Eu não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Aliás, não uso crase antes da maioria dos pronomes. E aqui tem, então está errada, gabaritou a questão. A alternativa C também está correta, por quê? O futuro é algo que nós atingimos. Nós atingimos o quê? O futuro. A velocidade x. Então aqui eu tenho uma locução de base feminina. Locução adverbial de base feminina terá crase. Então, à noite, à tarde e outras infinitas que aparecem também. Então, a única correta, a melhor que vai gabaritar a questão, a alternativa é. No texto há uma falha na escritura, assinale a opção que apresenta tal falha, ou seja, onde está o erro, questão do nível superior. O emprego inadequado de no entanto em lugar de logo. Quando nada parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes sem que nem uma só rachadura apareça. No entanto, na 100ª martelada. Então, aqui observam a ideia de oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, aqui está correto. Isso não é falha. Logo, já vai expressar uma ideia de quê? De conclusão. A forma reflexiva se abre em lugar de abre. Será que eu deveria ter usado somente abre? Na 100ª martelada, a pedra se abre em duas. Aqui está correto mesmo, porque quem abriu? A própria pedra. Então, este se aqui, ele é obrigatório. Então, isso aqui é um pronome reflexivo, porque ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Quem praticou a ação de abrir? A pedra. Quem sofreu? A própria pedra. Então, forma reflexiva é quando a gente estuda lá os pronomes reflexivos, o homem não se machucou, ou então o homem machucou-se. Ou seja, consegue identificar o que ali. Ou seja, identifica que o homem praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. A informação redundante em duas. Nada disso. A pedra se abre em duas. Ela poderia se abrir em 3, 10, então não é redundante, não. Na forma verbal, a conseguiu em lugar de o conseguiu.
Será que deveria ser o conseguiu? E eu sei que não foi aquela que o conseguiu. Que nada disso. O correto aqui é que a conseguiu. Que a conseguiu e conseguiu abrir a pedra. Então aqui, de fato, é a conseguiu mesmo. A falta de vírgula antes de mas, porém. Então eu uso a vírgula antes das conjunções coordenadas adversativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Foi aquela que conseguiu, mas todas as outras que vieram antes, então faltou a vírgula. Nas opções a seguir, há uma frase inicial com um adjetivo sublinhado, seguida de uma frase em que esse adjetivo foi substantivado. Assinale a opção em que essa modificação foi feita de forma correta, ou seja, o que pede a questão. Eu preciso de ter na primeira passagem um adjetivo e depois esse adjetivo será um substantivo. Nós vamos transformar esse adjetivo em um substantivo, simples assim. Se eu disser, por exemplo, o homem velho chegou. E se eu falar assim, ó, o velho, aí você observa que esse adjetivo aqui ele virou um substantivo. Precisa da alternativa correta. O bondoso homem socorreu o menino. O homem bondoso, então aqui eu tenho o quê? Adjetivo. Adjetivo. As nuvens cinzentas, então aqui eu tenho um substantivo. Adjetivo é aquele que vai caracterizar o substantivo. E aqui eu já tenho o quê? O cinzento. Cinzento aqui eu já sei que é um substantivo. Observe que a palavra cinzenta vem precedida de artigo. Então aqui, a alternativa B correta. As folhas do livro estavam amareladas. Folhas amareladas. Adjetivo. Então, esse predicativo do sujeito aqui, você vai observar que ele vai exercer essa função de adjetivo. Estavam amareladas as folhas, da mesma forma. Os cabelos brancos. Adjetivo. Os cabelos do juiz brancos, novamente. Adjetivo. Os velhos livros. Adjetivo. E aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Os livros velhos, substantivo, só inverteu a ordem aqui. E aqui é o quê? Um adjetivo. Então, nesse caso, eu descarto. A única alternativa em que o adjetivo foi transformado em um substantivo foi a alternativa B. Todas as frases a seguir foram escritas em segunda pessoa do singular. Então, segunda pessoa do singular é tu. Preciso marcar a alternativa em que todos os verbos foram modificados para a terceira pessoa. Então, terceira pessoa, ao invés do tu, eu vou usar você. Isso aqui é muito interessante até para redação também. Preciso da alternativa correta. Tu te entretiveste, você se entreteu. Então, isso daqui está contemplando nesta alternativa os verbos derivados. Então, verbos derivados até trouxe aqui para vocês compreenderem melhor. Então, do verbo ter, eu tenho o verbo entreter. Como saber se ele é derivado? Então, eu tenho, eu entretenho. Observa que é a mesma terminação, verbo derivado. Então, você observa lá que fala o quê? Na alternativa A, tu te entretiveste. Entretiveste. Tu tiveste, tu entretiveste. Certinho? E ele entreteu? Não, o correto seria ele entreteve. Entreteve, então, descarta a alternativa A, por quê? Se é ele teve, o correto é entreteve. Faz de conta que o dinheiro é teu e gasta-o. Então, aqui você observa, teu está relacionado a tu e aqui também é tu gasta, não é isso? Como tu queiras. Então, aqui você já consegue identificar que essas características aqui da segunda pessoa do singular, tu e tu. Faça de conta que o dinheiro é seu, o seu está correto. Então, observe aqui. Aqui também é tu faz, não é isso? Observa aqui. Agora, faça de conta, então, eu estou falando com você, faça a tarefa, faça de conta certinho, que o dinheiro é seu, seu também é usado para você. E gasta-o como queira aqui e agora, como você queira. Então, aqui também está correto. O único erro aqui é no gasta-o. Até trouxe aqui para vocês compreenderem. Imperativo afirmativo é aquele que vai dar uma ordem, uma dica, uma sugestão. Gasta tu e gaste você. Então, quando a gente volta aqui, observe. O correto seria o quê? E gaste-o
como queira. Então, questão contemplando o verbo é difícil, e da FGV um pouco mais difícil ainda. Então, olhos de linha, olha aqui, olhos de linhas. Faça de conta que o dinheiro é seu e gaste-o como queira. Tu intervieste no momento certo, você interviu. Olha aqui, do verbo vir eu tenho o verbo qual? Derivado. Intervir, não é isso? Então, eu falo o quê? Você veio na hora certa, você interveio. O bom é que as bancas cobram bastante este verbo e ainda pega muita gente. Então, o juiz interveio na discussão, nada de interviu. Ri livremente porque o riso é sinal de felicidade. Então, ri tu, não é isso? Lá no imperativo afirmativo. E aqui o correto seria o quê? Ria. Sempre que aparecer esse S é da segunda pessoa e eu preciso da terceira. Então, ria livremente porque o riso é sinal de felicidade. A alternativa é correta. Se tu uma bênção. Então, do verbo ser, você vai observar aqui, que trouxe para você também, até a gente vê alguns adesivos, se tu uma bênção. Não sei se você já viu. Então, está falando diretamente com a segunda pessoa aqui, o tu. Se eu mudar para a terceira pessoa, é o quê? Seja, vamos voltar aqui, só para a gente compreender, seja feliz com os seus. Então, seus aqui está se referindo a vocês, não é isso? Teus é quando for segunda pessoa e seus terceira pessoa. Questão bem interessante, contemplando aqui verbos derivados, contemplando aqui que é importante você se lembrar também desse imperativo. Retire um tempo, memorize ali dos verbos regulares, pelo menos, como é feito esse imperativo afirmativo e também o imperativo negativo, correto? Então, se tu uma bênção, seja feliz com os seus. Show de bola, a alternativa é corretíssima. A frase em que a palavra sublinhada mostra emprego indevido em função de um parônimo. Parônimos são as palavras o quê? Parecidas. Então, quando aparece aqui, por exemplo, acidentes, aparece aqui acidente e incidente. Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe do que uma grande ideia que não expira. Eu preciso aqui lembrar que vou mostrar aquela que mostra um emprego indevido, ou seja, aquela errada. Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe do que uma grande ideia que não expira entusiasmo, não. O correto aqui seria o quê? Que não inspira, que não leva a alguma coisa, que não causa, que não entusiasma. Então, a alternativa B está errada, porque o correto seria inspirar. Expirar é de quê? Quando você está respirando, não é isso? Então, respirar, exalar seria. Coloca uma pitada de ousadia, isso, uma pitada de sal, uma pitada de ousadia. Para se chegar na fonte é preciso nadar, então você nada para chegar à fonte. Já fronte aqui é a nossa testa, não é isso? Então, fronte é a testa. Ninguém jamais se afogou em seu próprio suor, afogar mesmo. É quando entra na água e perde a respiração, afogar. Já afagar seria fazer carinho. Virtudes não são acidentes da natureza, então aqui também foi empregado de maneira correta o vocábulo acidentes. Então, inspirar é quando você entusiasma e expirar está relacionado à respiração, ao ato de exalar. Observe a estruturação das três frases abaixo. Sobre essa estruturação, preciso marcar a afirmação correta, questão de nível superior da FGV. Pagaram o imposto no prazo. Então, as duas primeiras frases estão na voz passiva. Vamos ver aqui. Pagaram. Quem pagou? Aqui a gente já vai conseguir identificar o quê? Um sujeito indeterminado. Quando tem um sujeito indeterminado? Observe aqui o verbo na terceira pessoa do plural. Então, sujeito indeterminado. As duas primeiras estão na voz passiva? Eu já vi que não. Aqui aparece um sujeito. Pagou-se o imposto no prazo? Aqui sim. Aqui eu tenho o quê? Uma voz passiva sintética, não é isso? Voz passiva sintética, correto? Alguém pagou o imposto no
prazo. Alguém aqui eu já consigo observar que eu tenho aqui o quê? Um sujeito simples. Quem pagou o imposto? Sujeito simples. As duas estão na voz passiva? Não. Em todas as frases o sujeito não é identificado? Nada disso. Observe aqui, alguém, sujeito simples. Pagou-se o quê? O imposto. Aqui eu tenho o que chamamos de sujeito paciente. Voz passiva sintética, sujeito paciente. As duas últimas frases mostram o agente da ação verbal. Vamos ver se é isso mesmo que está correta aqui? Então vamos ver lá. As duas mostram o agente da ação verbal. Então aqui você observa quem pagou? Alguém. Então aqui está correto, o agente. Pagou-se o imposto. Agora aqui já pegou muita gente. O que eu disse aqui ainda há pouco? Sujeito paciente. Se você não teve ação, falou assim, se tem um sujeito e o sujeito é quem pratica a ação, ele é o agente da ação. Não, esse sujeito pode sofrer ação. Neste caso aqui, o imposto, que é o sujeito paciente, ele sofreu a ação de ser pago. Então, essa daqui pegou bastante gente. O sujeito é indeterminado na terceira frase? Não, sujeito simples. As duas últimas frases mostram sujeito claro, perfeito. Quem é o sujeito da última frase? Alguém e pagou-se o imposto. Sujeito, mesmo paciente, é um sujeito claro, correto? Então, é importante você observar aqui que, neste caso, eu tenho este se, ele vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Olá, turma, mais uma lista de questões contemplando agora concordância verbal e nominal. Vamos ver como a FGV cobra esse assunto. Você já acessou a nossa aula teórica, assistiu à explicação dos assuntos que contemplam concordância verbal e nominal? Se não, assista agora e depois venha resolver as questões. Se colocarmos a frase havia um menino no plural, vamos já grifando, a forma correta será. Então, será que se eu pegar a frase havia um menino, seria haviam uns meninos? Esta primeira questão ela está contemplando aquilo que as bancas mais cobram dentro de concordância verbal. O verbo haver no sentido de existir. Lembre-se disso. Sempre que tiver o verbo haver puder substituir por existir, ele é o quê? Impessoal. Isso quer dizer que ele não será conjugado na terceira pessoa do plural. Será sempre na terceira pessoa do singular. Então, havia um menino, eu poderia falar existia um menino. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, oração sem sujeito. Da mesma forma também que será impessoal o verbo que indicar fenômeno da natureza, o verbo ser indicando tempo, hora e principalmente o verbo fazer indicando tempo passado. Também é impessoal. Isso quer dizer que será sempre empregado na terceira pessoa do singular, correto? Então, faz muitos anos que moro aqui. Indicando o tempo passado, o verbo fazer sempre na terceira pessoa do singular. Verbo haver no sentido de existir, terceira pessoa do singular. Verbos indicando o fenômeno da natureza, nevar, relampejar, por exemplo, também impessoal. Voltando à questão, eu já vi que havia um menino, então, existia um menino. Então, verbo haver no sentido de existir sempre na terceira pessoa do singular. Já descarto também. Vou descartar e deixo aqui havia e havia. Então, havia o plural de um é o quê? Uns, não é isso? Então, havia uns meninos. A alternativa é que está correta. Não posso colocar no plural e as bancas cobram bastante dessa forma. Vamos ver o que pede aqui. A frase abaixo em que há dupla possibilidade, vamos sempre marcando dupla possibilidade de concordância do termo destacado é dupla possibilidade, aí vai nos remeter a quê? Aquelas expressões partitivas que podem ser a maioria de, grande parte de, pequena parte de. Aí o verbo pode ficar no singular, concordando com a expressão partitiva, ou ir para o plural, concordando com o determinante.
Já já vamos ver questões que contemplam esse assunto. Então vamos ver aqui. A frase abaixo em que há dupla possibilidade de concordância. Aqui é somente um texto para você ter base. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime para isolar a área e preservar as provas. Nesse segmento do texto 2, as formas verbais isolar e preservar poderiam também aparecer no plural, isolarem e preservarem. Aqui está apenas afirmando. Então, os policiais são os primeiros a chegar ao local do crime para isolarem e preservarem a área e as provas. Então, poderia usar da mesma forma aqui, singular ou plural. Por quê? Quando é o mesmo sujeito, quem que praticava a ação? Os policiais militares. Chegavam para isolar. Quando é o mesmo sujeito, você pode usar tanto no singular o infinitivo que a gente chama infinitivo pessoal, que é aquele flexionado, ou infinitivo impessoal, que vem sem ser conjugado. Sendo o mesmo sujeito, você pode usar as duas formas. Nós precisamos da frase em que há dupla possibilidade. Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Será que eu poderia falar quem inventou o trabalho não tinham? Quando fala de dupla possibilidade de concordância, singular e plural. Então, nós temos que identificar a primeira coisa. Tem concordância verbal, você vai identificar o sujeito. Quem não tinha o que fazer? Aí nós temos aqui quem inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho é o sujeito oracional. O que é sujeito oracional já é autoexplicativo. Um sujeito em forma de oração. Para ser oração, precisa de ter verbo, não é isso? Então, quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Você faz a pergunta. Quem não tinha o que fazer? Quem inventou o trabalho? Sujeito oracional, ele é sempre, você vai usar sempre o verbo no singular. Então, aqui eu não posso usar tinham, só posso usar mesmo o tinha. Não há possibilidade de dupla concordância. Só quem é superficial conhece a si mesmo. Quem conhece a si mesmo? Só quem é superficial. Da mesma forma, sujeito oracional. Sujeito oracional é aquele que vem em forma de oração, será usado o verbo no singular, correto? Então, aqui neste caso, só posso usar conhece a si mesmo, não há dupla possibilidade. Você poderia, na alternativa A, falar também assim. Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer, ou seja, quem inventou e também quem não tinha o que fazer. Da mesma forma, verbo também no singular. Uma descoberta consiste em ver o que todo mundo já viu. Quem já viu? Você vem aqui e faz a pergunta. Quem já viu? Faça a pergunta com o verbo. Quem já viu? Todo mundo. Então, aqui eu tenho o quê? Um sujeito simples no singular. Sujeito no singular, verbo no singular. Todo mundo já viu. Não posso colocar no plural. Família é um conjunto de pessoas que se defendem. Quem se defende? Aqui, como está no plural, já sei que está se referindo às pessoas que se defendem. Mas eu poderia falar também, a família é um conjunto de pessoas que se defende. Por quê? Eu usaria defende aqui, porque estaria se referindo ao conjunto. Então, neste caso aqui, você pode o verbo concordar com o núcleo do sujeito. Quem que se defende? Um conjunto de pessoas. Na realidade, esse verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Como aqui já veio pessoas, estava realçando que as pessoas iam se defender, mas eu posso também construir esta frase, o verbo defender concordando com o substantivo conjunto. Então, o conjunto que se defende, alternativa D, tem dupla possibilidade de concordância. E a E tem? Você já resolveu nossas questões lá no PDF? Não se esqueça disso. Primeiro resolva no PDF, depois assista a correção. Originalidade é a arte de esconder suas fontes. O que é a arte de esconder suas fontes? Originalidade, sujeito. Aqui eu tenho o verbo de ligação, o é. Agora, neste caso aqui, eu poderia falar é a arte de esconderem? Não posso, porque nada aqui
o sujeito de é a arte é a originalidade. A originalidade é o sujeito do verbo é. Agora, aqui não aparece o sujeito do esconder. Observe, originalidade é a arte de escondermos, por exemplo. Aí eu já sei que teríamos o sujeito oculto, nós. Mas aqui nada justifique, não posso colocar esconderem também. Já vou riscar esta palavra para que você não confunda. Então, aqui, a única que podemos fazer com dupla possibilidade de concordância é a alternativa D. Onde intervém o fator e as doações, abate-se os obstáculos e desfaz-se as dificuldades. Em termos de norma culta, podemos dizer, primeiro ponto, qual desses verbos aqui foi empregado de maneira correta ou quais? Primeiro, intervém. Será que está correto aqui? Onde intervém o fator e as doações, o favor e as doações. Primeira coisa, intervém vem do verbo intervir, não é isso? Intervir, ele é um verbo derivado do verbo vir. Então, você vai se lembrar de que os verbos derivados do verbo vir, na terceira pessoa do singular, pegue o seu caderno aí e anote. Verbos derivados do verbo ter e também do verbo vir, eles na terceira pessoa do singular, eles receberão acento agudo. Então, onde intervém, aqui está certo porque eu estou me referindo à terceira pessoa do singular. O favor é quem? Ele. Então, aqui está correto. Onde intervém o favor e as doações. Aí você vai me perguntar, ué, mas aqui não seria um sujeito composto? Sim, sujeito composto. Mas quando o sujeito composto vem pós-posto, depois do verbo, o verbo vai concordar com aquele que vem mais perto aqui ou com os dois. Mas aqui nós vimos que está concordando com o que está mais próximo. Por quê? O favor é ele. E eu disse ainda há pouco, os verbos derivados do verbo vir na terceira pessoa do singular, ele é terceira pessoa do singular, eles receberão acento agudo na terceira pessoa do singular, correto? Na terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Então, onde intervém o favor, onde o favor intervém, aqui está correto. Abate os obstáculos e desfaz-se as dificuldades. Muita atenção com o se. Então, a partícula se, será que o correto é vendem-se casas ou vende-se casas? O que é? Vou trazer agora uma breve explicação sobre a partícula se. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o que? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o que? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará
no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, como você já viu, partícula se, ela pode ser um pronome apassivador ou um índice de indeterminação do sujeito. Já vi, acabei de falar, se eu tenho um verbo transitivo direto, ele abateu o quê? Os obstáculos. Então, verbo transitivo direto, partícula passivadora. Desfez o quê? As dificuldades. Verbo transitivo direto. Então, nos dois casos, partícula apassivadora. Se é partícula apassivadora, eu tenho a voz passiva sintética. Nós temos, neste caso aqui, você vai observar um sujeito paciente, um sujeito que vem depois do verbo. Então, o verbo vai concordar com este sujeito no plural. Então, sujeito no plural, verbo também no plural. É o mesmo caso que eu expliquei de vendem-se casas. Então, o correto seria o quê? Vou apagar esse índice de indeterminação do sujeito, porque neste caso é partícula apassivadora. Abate-se os obstáculos e desface as dificuldades. Então, neste caso aqui, eu já vi que o correto seria o quê? Abatem-se os obstáculos. Coloque na voz passiva analítica, os obstáculos são abatidos, as dificuldades são desfeitas. Então, o correto seria desfazem-se as dificuldades, porque está concordando com o sujeito que vem aqui depois do verbo. Pronome apassivador, partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito que vem depois. Se for um índice de indeterminação do sujeito, verbo impessoal, oração sem sujeito, terceira pessoa do singular. Podemos dizer que as três formas sublinhadas estão corretas? Não, somente a primeira. As três estão incorretas? Não. Somente as duas primeiras formas estão corretas? Não. Somente as duas últimas estão corretas? Não. Somente está correta a primeira forma, que é o intervém. Aí tem também contém. É na terceira pessoa do singular. O verbo, ele é o verbo derivado do verbo ter. Aí eu já sei que ele vai receber o acento circunflexo aqui. Contém, ok? Então, a alternativa E está correta.